Seja muito bem-vindo ao Sólido da Fé, esse canal que tem como missão, objetivo e propósito solidificar a sua fé por meio dela, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e também de prática. Se você gosta de vídeo com essa proposta, hoje eu quero falar sobre os sacerdotes no contexto bíblico, mas especificamente no contexto onde estava Jesus, no tempo de Jesus. Se você gosta desse vídeo, eu peço a você, deixe o seu like com pressão, comente no vídeo abaixo e também assista até o final para você aprender mais, conhecer mais. Eu sei que isso pode enriquecer a sua vida espiritual e enriquecer também a sua pregação, conhecendo mais sobre a vida dos sacerdotes, qual era o ofício que eles faziam, como eles viviam. Então eu peço a você, assista até o final, compartilhe, comenta, esse vídeo é seu também, você pode ficar bem à vontade nesse canal para deixar aí as suas sugestões. Olha só, eu peguei no livro de Joaquim Jeremias, esse livro aqui que eu fiz um estudo, Joaquim Jeremias, Jerusalém no tempo de Jesus, eu peguei uma informação muito importante que Joaquim Jeremias cita Flávio Josefo. Flávio Josefo disse assim a respeito do sacerdócio no tempo de Jesus. Lembrando que Flávio Josefo era filho de um sacerdote, então ele conhecia muito bem o contexto, o ofício. Ele diz assim: em outros povos, critérios diferentes determinam a nobreza. Entre nós, os judeus, é a posse do sacerdócio a prova de origem ilustre. Então, olha só o que Flávio Josefo está falando, que naquele tempo, ser um sacerdote ou pertencer à família de um sacerdote era ser de fato ilustre. Lembrando que Israel, nesse tempo de Jesus, não havia ali rei para governar Israel. Então, aquele local, ou seja, Israel, era puramente teocrático. Então, não havendo rei naquele período, então o sumo sacerdote, ele era a pessoa que exercia maior influência, ele era a personagem mais importante de Israel. Então, o sumo sacerdote, já falando um pouco mais sobre o Sinédrio, ele fazia parte, era líder do Sinédrio, que era o Tribunal Superior dos Judeus, onde ele julgava algumas causas. Então, o sumo sacerdote, ele tinha ali proeminência e ele decretava muitas coisas. Claro que havia um limite, porque Israel estava sob o domínio de Roma, mas havia um limite, mas eles podiam determinar muitas coisas, eles podiam determinar a respeito do culto, a respeito da religião. Inclusive também, abrindo parênteses aqui, nós vamos falar sobre isso, ele tinha condição, o sumo sacerdote, e os sacerdotes daquele tempo tinham condição de reintegrar um ex-leproso, ou seja, uma pessoa que pegou lepra, foi curada, recebeu milagre, para ela poder ser reintegrada socialmente, também religiosamente, o sacerdote ele tinha o aval, ele tinha um poder de reintegrar. Olha só que interessante que eu extraí desse livro aqui de Joaquim Jeremias, um livraço que nos ajuda a entender mais sobre a vida dos sacerdotes. Olha só, olha o que ele escreve. A morte de um sacerdote ou um sumo sacerdote possuía virtude expiatória. Olha que coisa interessante. Quando um sumo sacerdote morria, todos os homicidas que haviam fugido para a cidade de refúgio viam-se livres no mesmo dia, podendo voltar para os seus lares e até mesmo para suas profissões anteriores. Olha que coisa interessante. Então, a morte de um sumo sacerdote era poderosíssima. Segundo algumas fontes, as pessoas que haviam cometido erros, homicídios, estavam em cidade de refúgio, protegidas do seu crime. Quando morria um sacerdote, era lei voltar para sua casa, para as atividades profissionais, porque a morte de um sumo sacerdote era considerada uma virtude expiatória. Partindo para a etimologia da palavra, etimologicamente a palavra hebraica Kohen, ou então Kahen, que significa, a palavra hebraica Kohen ou Kahen, que significa sacerdote ou sacerdócio, ela tem como seu significado ministrar ou desempenhar
tarefa ou função de sacerdócio, ok? Então, um sacerdote, etimologicamente, a raiz da palavra sacerdote ou sacerdócio é executar uma função, ou seja, é ser um servo do povo, é executar a função de sacerdote, é ministrar em favor do povo. Nós podemos encontrar essa palavra sacerdócio ou sacerdote aproximadamente 775 vezes no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento não é mais correm ou carrem, porque no Novo Testamento já é o grego e nós podemos encontrar no Novo Testamento aproximadamente 165 vezes a palavra sacerdote ou sacerdócio. Olha que importante era a figura de um sacerdote para o tempo de Jesus e também para os outros tempos do passado. Os primeiros sacerdotes chamados para ministrarem no tabernáculo, e nem era no templo ainda, foram chamados quando eles saíram do Egito, já ali no deserto. Quem foram os primeiros a serem convocados para serem sacerdotes? Arão e seus filhos. Então nós temos Arão, nós temos Nadab, Abiú, Elezer e Itamar, ok? Então Arão era o pai, era o sacerdote e ele era considerado o sumo sacerdote, né? O líder dos sacerdotes, e os seus filhos também foram chamados para exercer esse ofício de sacerdote, ajudando o seu pai em cada atividade ali do tabernáculo montado no deserto. Então era Nadab e Abiú, Eliezer e Itamar. Um fato impressionante que os dois primeiros, Nadab e também Abiú, eles foram exterminados dentro do tabernáculo, porque eles ofereceram ali fogo estranho. Então, é de se esperar esse temor ao entrar no lugar mais santo da terra para oferecer sacrifício. Nós podemos entender que o sumo sacerdote, ele possuía alguns privilégios e também muitos deveres. Em primeiro lugar, um privilégio, o que nós já comentamos, vamos falar, a ele era conferido entre todos os mortais da terra, a ele era conferido o direito de penetrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, o local mais separado, o local mais santo que se tinha na face da terra, onde ali Deus se manifestava. Então era um privilégio. Eles passavam um ano se preparando. Eu li no livro de Joaquim Jeremias que na semana que eles iriam, exemplo, se eles fossem entrar no Santo dos Santos na sexta-feira, na sexta-feira anterior eles tinham que ficar já num quarto separado ali no templo ou perto do tabernáculo, né, quando era montado o tabernáculo, perto ou no templo, porque eles tinham que estar ali separado de toda a mazela, de todo o pecado. Eles não podiam ter o contato com gente morta, não podia ter o contato com coisa nenhuma. Eles tinham que viver ou estar vivendo uma vida totalmente separada e santa, porque eles iriam se encontrar com o Santo dos Santos, aquele que é o nosso Senhor, o soberano, e eles iriam adentrar no Santo dos Santos para encontrar com Deus. Joaquim Jeremias descreve no seu livro que Simão o Justo, que viveu no ano de número 200 antes de Cristo, Simão Justo, 200 antes de Cristo, e também João Hircano, que viveu no tempo de 134 a 104 antes de Cristo, ele deixa narrado que eles ouviam vozes celestiais dentro do Santo dos Santos. E muitos outros tiveram ali um impacto com a glória de Deus e tiveram muitas visões ali naquele local. Então, o sumo sacerdote, ele adentrava o Santo dos Santos com muito temor e muito tremor. Sabe por quê? Porque a mínima falha das regras litúrgicas acarretava em quê? Em sentença, e sentença de morte
como acarretou sentença de morte para Nadab e também Abiú, os filhos de Arão, os primeiros sacerdotes chamados, por oferecer fogo estranho, por compactuar com o erro, eles foram mortos. Tanto que Arão e os outros dois filhos não puderam os tirar ali de dentro, porque eles não podiam tocar em defunto. Chamaram outros parentes para puxar pela roupa e tirarem do tabernáculo ali, devido ao seu pecado e o seu erro. Então, os sacerdotes, eles não podiam tocar em mortos, eles tinham que estar totalmente separados. Então, esse é um dos privilégios. Outro privilégio que o sacerdote e o sumo sacerdote tinha, tá? Quando eu falo sacerdote, eu estou falando do sacerdote líder, porque pelo que eu vi aqui nos conteúdos aqui de Joaquim Jeremias, e utilizando também Flávio Josefo, que estava bem perto ali do tempo do período de Jesus, ele diz que aproximadamente foram 83 sumos sacerdotes desde a saída do Egito até a queda do templo em 70 depois de Cristo, foram ali levantado, escolhido por Deus 83 sumos sacerdotes. Agora, sacerdotes, só no tempo de Jesus, tinha aproximadamente 7.000 sacerdotes. Muitos ficavam ali no templo, cuidando do templo, zelando pelo templo, trabalhando, mas outros também eram espalhados em todo Israel. Então, imagina só, lá em Samaria, Jesus cura 10 leprosos lá, né? Lucas 17, lá em Samaria. E Jesus manda os leprosos se apresentar ao sacerdote. Claro que eles não tinham que andar, era muito distante, até Jerusalém, para encontrar ali um sacerdote. Mas tinha em Samaria um sacerdote ali, respeitado, e que ele podia reintegrar novamente aqueles ex-leprosos à sociedade e também aos cultos dentro das sinagogas, ok? Então, assim, havia vários outros sacerdotes espalhados. Existiam sacerdotes que eram escribas, que ensinavam a lei, e os sacerdotes, eles eram convocados 6 vezes no ano para estarem em Jerusalém. Muitos moravam bem distante e naquele tempo tinha que caminhar, andar vários e vários dias para chegar até Jerusalém. Então, muitos viviam a sua vida, tinham as suas funções, trabalhavam. Haviam sacerdotes que eram carpinteiros, sacerdotes que eram professores, sacerdotes que eram vendedores. Então, assim, eles não dependiam única e exclusivamente das ofertas e dos dízimos, mas eles tinham seus ofícios. Agora, aqueles que viviam dentro do templo, lá em Jerusalém, o sumo sacerdote, e aqueles que ajudavam diariamente, esses sim viviam única e exclusivamente das ofertas. Então, um dos benefícios era para o sumo sacerdote, para o sacerdote oficial, era oficiar, estar uma vez por ano no Santo dos Santos. Ele também, o sumo sacerdote, tinha condição ou permissão de tirar para ele parte das ofertas e dos dízimos que era depositado, ofertas como farinha, óleo, carnes de animais. Então, o sumo sacerdote, ele podia, nós podemos ler isso no livro de Levítico, que o Senhor permitiu com que eles pudessem também tirar parte deles. Eles podiam também se alimentar com os pães ázimos, ou seja, os pães sem fermentos, porque semanalmente era colocado pães dentro ali do templo, no lugar santo, não no santo dos santos, mas no lugar santo. Ali sempre havia um sacerdote cuidando, tomando conta do candelabro, porque ele vivia aceso, não podia se apagar o fogo do candelabro, e ali ficava 12 pães na mesa, que representava as 12 tribos de Israel. Então era semanalmente trocado para não mofar, não dar bicho. Então levava-se e ofertava-se muitos pães, e o sumo sacerdote podia também tirar parte dele, tirar o dízimo dele. Então, o sumo sacerdote, ele podia também presidir, além de tudo, ele podia presidir o sinédrio, né, conforme nós falamos, que é a Suprema Assembleia dos Judeus.
e ele ali como presidente poderia dar o aval de muitas coisas. Foi o Sinédrio que condenou Jesus, mas não foi o Sinédrio que tirou a vida de Jesus, tá? Porque eles não podiam condenar, crucificar, sentenciar à morte as pessoas. Não, isso cabia a Roma, mas eles poderiam juntar provas e juntaram muitas provas falsas e levaram até Pôncio Pilatos, e ali ele, Pôncio Pilatos, que deu o aval de crucificar Jesus. Mas o sumo sacerdote, ele era o presidente ali do Sinédrio e ele poderia julgar muitas coisas. Foi o Sinédrio também que julgou e condenou a morte de Estevão, né? Fez um montinho ali para que as pessoas apedrejassem. Então, assim, nós vamos ver em Atos, o Sinédrio manda prender Pedro. Então, nós vamos ver a atividade do Sinédrio naquele tempo. Diz historiadores que após a queda do templo em 70 depois de Cristo, por Nero, o Sinédrio também deixa de existir. Ok, pessoal? Então, os sacerdotes eram responsáveis também para declarar puro os leprosos, conforme eu falei, era um dos ofícios dele. Jesus cura alguns leprosos e sempre manda esses leprosos se apresentarem aos sacerdotes. Por que Jesus fazia isso? Em primeiro lugar, porque Jesus ele veio para cumprir e não abolir a lei. Então, vindo para cumprir, ele seguiu a lei ali nos seus parâmetros. Então, era da lei que todo aquele que era excluído por causa de alguma doença, algum problema, tinha que voltar ao líder para o líder verificar se de fato ele estava curado para reintegrá-lo novamente à sociedade e também aos cultos. O sacerdote, ele tinha essa autorização. E a pessoa curada, ela deveria também levar um sacrifício por esse milagre, um sacrifício de agradecimento. Poderia ser 2 aves, poderia ser um cordeiro, poderia ser farinha ou óleo, dependendo ali da situação de cada pessoa. Então, os sacerdotes, eles viviam dessa forma, eles tinham muitas obrigações, mas eles tinham também muitos privilégios. O sumo sacerdote, ele tinha também como obrigação comprar do próprio bolso um animal naquele dia em que ele iria sacrificar pelo povo no Santo dos Santos, ir lá oferecer ou levar lá as orações do povo para com Deus, ele tinha também que tirar do próprio bolso dele e investir nisso. Então, nós podemos observar que a prescrição da pureza alertava que o sumo sacerdote ele tinha que andar de forma bem santa e separada de toda contaminação. Então, eles não podiam mesmo ter contato com defunto, com morto. Eles não podiam entrar na casa onde estava tendo um funeral de uma pessoa. Não podia. Por isso que nós vamos observar em Lucas 10 ali a parábola do samaritano, né? Quem passa pelo caminho segue a largo e segue dando os passos adiante. O sacerdote e o levita. Então nós podemos observar. Ele não para prestar socorro ali, porque para ele aquele homem pode estar morto, estando morto ele seria contaminado. Sendo contaminado, ele tinha que estar excluído das suas atividades do templo e ele tinha que passar por um rito de limpeza, de purificação. Então, para ele, né, que amava, entre aspas, estar no templo, né, ou seja, amava mais o templo do que as pessoas, então não valia a pena certificar-se se aquela pessoa estava morta ou não. Se estivesse, ele seria contaminado, mas aquela pessoa não estava morta e ele perdeu a oportunidade de se aproximar e cuidar daquele que estava à beira do caminho. Então, outro ofício do sumo sacerdote também era queimar incenso dentro do templo, incenso aromatizantes. Isso, incenso aromatizante, para que aquele ato pudesse refletir também nas orações dos justos feitas perante Deus. E, além disso, eles também estavam ali para organizar, cuidar, zelar pelo templo. Existiam sacerdotes que eram marceneiros, então eles estavam sempre ali no templo, zelando pelo templo e mantendo o templo
com todo o cuidado ali que ele merecia. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre os sacerdotes. Espero ter contribuído para você. Se você gostou, de verdade, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe para mais pessoas. Espero ter enriquecido a sua vida com esse conteúdo. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.